Olá pessoal, então sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas à nossa terceira aula da mentoria Audita Condomínio. E hoje nós vamos tratando sobre a temática auditoria de fraude e a auditoria de acompanhamento, que são as duas principais categorias utilizadas nos condomínios. Antes disso, eu tenho que fazer uma breve introdução, né? Dar um pouquinho da história da auditoria. Então vamos seguindo ali por alguns conceitos que devem ficar claros antes de a gente adentrar num conteúdo mais denso. Queria falar para você perceber que todos nós já somos um auditor por excelência. Se você observar, estamos sempre ali no dia a dia auditando histórias, verificando se aquela história que as pessoas nos contam são realmente verdadeiras, né? Então a gente sempre está buscando ali evidência daquilo que a gente está ouvindo. Auditando emoções, então quando alguém diz que está feliz, mas você observa no semblante dela, ela está ali fechada, então você está fazendo uma auditoria. Então nosso cérebro ele é especialista ali em confrontar situações com critérios, com condições. No dia a dia, no mercado, observe quando você vai fazer uma compra, passa ali no caixa e aí de repente você vê lá que o caixa digitou um valor que é diferente daquele que você viu lá na gôndola. Então isso também é um processo de auditoria que a gente faz no dia a dia. Inclusive, nós estamos agora na terceira aula e você talvez já tenha até me auditado procurando sobre o meu nome, digitando ali no Google Odimar Manuel para verificar se realmente eu tenho essa vivência ou essa experiência condominial e para verificar se o que o Google e o que a internet traz no meu nome. Isso também é um processo de auditoria. Então, observar como a auditoria já faz parte do nosso dia a dia, isso é normal. Lógico que nós não estamos aqui fazendo auditoria no dia a dia baseando em critérios técnicos. Mas quando a gente vai lá no mercado conferir as compras no caixa, de certa forma a gente já adotou um critério, ou seja, o critério do preço que está lá na gôndola com a condição encontrada, ou seja, o valor que a menina do caixa digitou ali na máquina registradora. E aí você encontrou a diferença. Então, esse ali já é uma estrutura de um processo de auditoria, onde você sempre vai estar confrontando a situação, ou seja, uma condição encontrada lá no condomínio, dentro de algum critério técnico. E esse critério sempre vai ser ali do que foi estabelecido pela convenção, pelo Código Civil, pelas NBR, pelas decisões de atas, pela previsão orçamentária. Então, existem vários critérios, né, que nós vamos estar avaliando posteriormente, ok? Vamos agora fazer uma reflexão. Em uma empresa, a quem interessa conhecer a fidedignidade dos dados financeiros e contábeis? Então, numa empresa normal, a quem interessa a verdade das finanças e da contabilidade? Os gerentes? Os funcionários? Ou o dono? Interessa mais aos bancos, aos investidores, ao governo, aos sócios ou aos acionistas? Qual que você acha que mais interessa esses dados financeiros e fiscais? Se você respondeu bancos, investidores, governo e acionista, está correto. Por quê? São esses bancos, investidores e acionistas que normalmente pedem um trabalho de auditoria. E aí já temos o tipo de auditoria. Seria a auditoria externa. Por quê? Para servir o interesse externo. Muitas vezes uma auditoria não é de interesse do dono da empresa. Por quê? Às vezes é ele que faz o processo de fraude fiscal. E o dono de uma empresa normal, onde só tem um dono, ele já acompanha o dia a dia da empresa, ele já conhece, os funcionários e gerentes também conhecem. Então, normalmente, numa empresa SA ou numa empresa de grande porte,
A quem interessa um processo de auditoria, o quem interessa a fidedigidade dos dados financeiros e contábeis, são dos investidores que estão aportando dinheiro na empresa, dos bancos que vão emprestar, do governo que quer saber se os impostos estão sendo ali pagos e tudo dentro de acordo com as normas tributárias. Então, aí já temos uma situação, ou seja, auditoria externa para atender o público externo. Já no condomínio, a quem interessa uma auditoria, né? A quem interessa conhecer a verdade dos fatos financeiros, a verdade dos fatos da gestão. Banco, construtora, governo? Ou seria o síndico, conselheiros e moradores? É óbvio, no caso de um condomínio, interessa o público interno, que seria o síndico, os conselheiros e os próprios moradores. Então, nós já temos ali uma tipologia da auditoria a ser aplicada no condomínio. A auditoria de caráter interno, auditoria interna. Essa auditoria interna muitas vezes é confundida porque acha que tem que ser uma pessoa do condomínio para fazer, porque é interno, tem que fazer essa auditoria. Não. A auditoria interna, ela é um estilo de auditoria e pode ser feito por uma empresa externa, pode ser feito por uma pessoa de fora. Ela vai aplicar as técnicas que têm algumas diferenças de auditoria externa e de interna, que a gente vai entrar mais adiante. Então, o caráter da auditoria interna é para atender o público interno. A auditoria externa é para atender o público externo. Ficou claro essa parte? Auditoria interna e auditoria externa, todas elas são baseadas em técnicas, procedimentos e normas. A interna para o público interno e a externa para o público externo, como nós vimos. No condomínio, o objetivo da auditoria, que seria uma auditoria interna, é verificar se o síndico roubou e se ele está cumprindo com as suas obrigações. Essa é a grande preocupação dos condôminos. Numa auditoria externa, nas empresas, o objetivo é se a contabilidade está ok, dentro da lei fiscal, dentro das demonstrações dos balanços contábeis. Então, a contabilidade tem toda uma formalidade legal e a auditoria externa vai verificar se as demonstrações contábeis estão atendendo à legislação. Observe que a auditoria externa não tem por objetivo primordial verificar fraude. Ela tem como objetivo verificar se as normas contábeis estão sendo atendidas. Já na auditoria interna, no caso do condomínio, o objetivo maior é verificar realmente se o síndico está fraudando, se ele está levando alguma vantagem, se está ali tendo alguma corrupção no condomínio. É isso que as pessoas querem saber. Então, nessa terceira aula, você já está ciente do que se trata essa mentoria. Ela não se trata da auditoria contábil, essa mentoria não se trata de uma auditoria contábil nos moldes das normas brasileiras de contabilidade, que é NBCTA, que é emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, essa mentoria não vai trilhar esse caminho da contabilidade, da auditoria contábil. Por quê? Porque essa auditoria contábil, ela é externa, ela tem ali, ela vai trabalhar no âmbito da CVM, da lei das SAs, que é a lei 6404 de 76, ela está ligada à auditoria independente. Tem alguns órgãos fiscalizadores, que é o IBRACON. O auditor, para fazer auditoria contábil dentro dessas normas e para auditar empresas, ele tem que estar cadastrado no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independente, ligado ao Conselho Federal de Contabilidade. Então, essa é a auditoria mais conhecida e as pessoas confundem muito.
elas querem esse tipo de auditoria para o condomínio, mas esse tipo de auditoria não é indicado para o condomínio, até porque no condomínio não existe uma obrigação contábil no sentido de balanço patrimonial, de fazer toda aquela formalidade que uma empresa exige. O condomínio é dispensado da contabilidade formal. O condomínio tem um outro viés. Então, as pessoas às vezes querem a auditoria independente externa para auditar condomínio e não é um modelo mais adequado. O modelo mais adequado seria a auditoria que vai aplicar técnicas da auditoria interna. No entanto, ela sim tem que ser independente, ela não pode ter uma ligação com o síndico, não pode ter uma ligação com o administrador, ela tem que ser independente de opinião, ok, pessoal? Então, quando envolve soma de dinheiro, sempre vai ter a figura do auditor que é para validar, avaliar e verificar se as coisas estão correndo de acordo com o critério estabelecido. No entanto, a auditoria ela ganhou destaque no mundo, principalmente ali depois da Revolução Industrial, né, onde a atividade econômica exigia todo um processo de acompanhamento, de avaliação, haja vista que tinha várias pessoas envolvidas na atividade empresarial. Né? Uma curiosidade bem interessante que a gente vai tratar aqui é que em 1909 a primeira empresa de auditoria se instalou no Brasil, né? Foi a Arthur Andersen. Ela foi inclusive extinta em 2002 após alguns escândalos por ter ali endossado balancetes e balanços patrimoniais fraudulentos. Então essa empresa não existe mais, mas em 1909 então a empresa Arthur Andersen de auditoria veio para o Brasil. Temos também algumas datas bem importantes nesse panorama de auditoria, né? Em 2001 tivemos nos Estados Unidos o escândalo da Enron, que era a companhia de petróleo nos Estados Unidos, que causou um grande prejuízo para os acionistas porque teve ali os seus balanços inflados, ou seja, criaram toda uma contabilidade fantasiosa onde a empresa estava dando lucro, mas na verdade ela estava tendo prejuízo. E em 2002 foi criada a famosa Lei Sarbanes-Oxley, a Lei SOX, que é uma lei que inspirou, inclusive aqui no Brasil, em 2013, a Lei da Ficha Limpa, a Lei da Anticorrupção. Em 2014, então, o nosso país ali marcou com o início da Lava Jato, que causou toda essa revolução nos processos de governança e no combate à fraude no país. Vamos agora conceituar a auditoria. O termo auditoria, ele veio do latim audire, que significa ouvir. Por isso, uma das capacidades do auditor é de saber ouvir. Nessa questão de saber ouvir, é uma metáfora de você saber perceber as nuances, né, além daquilo que está mostrado diante dos olhos. Então, é parar com atenção e ouvir é uma metáfora, né, onde você tem que ouvir os documentos, ouvir as pessoas, ouvir as planilhas, ouvir os números. Para os ingleses, o termo auditing representava também um processo de revisão da escrituração e a evidenciação dos registros contábeis. Atualmente, o termo de auditoria ele é muito abrangente. Nós temos auditoria contábil, interna, operacional, de gestão, de cumprimento normativo, que é o chamado compliance, auditoria fiscal, tributária, auditoria ambiental, auditoria de sistema de informação, auditorias especiais, auditoria então do governamental. Então, nós temos ali uma ampla gama de auditorias. Para nós, qual é o sentido de auditoria? Né? O sentido mais amplo auditoria é o processo de confrontação entre uma situação encontrada, ou seja, aquilo que chamamos de condição, e um determinado critério técnico, que é o que chamamos de situação ideal.
Ou seja, é a comparação entre o fato evidencialmente ocorrido e o que deveria ocorrer. Exemplo, vamos pegar um boleto de condomínio, onde está lá a taxa de R$ 500. Esta é a situação encontrada. O que você vai verificar? Se esse valor da taxa emitida, o valor do boleto, ele está dentro de um critério técnico, que seria a situação ideal. E esse critério técnico ele é dado, então, pela previsão orçamentária. Então, só para a gente citar um exemplo. Então, sempre vai existir o critério e a situação encontrada. É aí que o auditor ele vai estar comparando essas duas medidas, né? O critério, que é dado pela norma, pela lei, pela convenção, e a situação encontrada, aquilo que você encontrou lá no condomínio, nos documentos, na nota fiscais, e verificar se eles estão de acordo ou se existe uma diferença entre eles, uma inconformidade, né? Uma distorção. Esses são os termos que a auditoria utiliza. Para mais um conceito de afunilamento, onde alguns autores, eles dizem ali, eles conceituam a auditoria como um processo sistemático de obtenção de avaliações objetiva, de evidência sobre as afirmações a respeito das ações e eventos econômicos, para determinação de um grau de correspondência entre as afirmações e os critérios estabelecidos, e de comunicação de resultados aos usuários interessados. Vamos só quebrar esse conceito ali para a gente entender. A auditoria é um processo sistemático, ou seja, existe uma sistemática a seguir, né? Ele não é aleatório, você tem que ter uma programação, um planejamento, e que visa o quê? A obtenção de uma avaliação objetiva. O que é uma avaliação objetiva? É uma avaliação do objeto a ser auditado. Então, se você está auditando as finanças, o objeto é o extrato bancário, a movimentação, os relatórios. É objetiva nesse sentido, porque se fosse subjetiva, é aquilo que você acha, é aquilo que você entende que seria o certo. Na verdade, a avaliação subjetiva é o que os moradores sempre estão achando. Estão achando que a taxa é cara, estão achando que o síndico roubou, estão achando que o banco está desviando dinheiro. Então, tudo isso é subjetivo, está na cabeça das pessoas. Agora, a avaliação ela é objetiva porque ela vai trabalhar dentro da visão do objeto, aquilo que o objeto representa. A análise dos documentos é o fato em si e não a interpretação do fato. Das evidências sobre as afirmações. A afirmação, então, são os documentos emitidos, é aquilo que a administração afirma. Então, quando um banco emite um extrato, ele está afirmando, através desse extrato, todas as movimentações que ocorreram dentro daquele mês e está afirmando o saldo bancário. Então, as afirmações são as emissões, é aquilo que o banco está afirmando, que a administradora está afirmando, que os documentos estão afirmando, que os documentos estão dizendo, né? A respeito de ações ou eventos econômicos, para determinado grau de correspondência entre as afirmações e os critérios estabelecidos. Aquele balanço entre as coisas que realmente são e como elas deveriam ser pelas normas, pelos critérios técnicos. E comunicação dos resultados aos usuários interessados. Os usuários interessados, nesse caso, no caso do condomínio, são os moradores que querem saber a real da gestão do condomínio. Ou também os síndicos, conselheiros. Então, são as pessoas do público interno que querem conhecer a real do condomínio. Qual é a visão da auditoria hoje? Você está vendo aqui, eu vou colocar essa imagem, né? 2 processos de auditoria. Um é o processo de auditoria que está com foco no passado e o outro é um processo de auditoria com foco
no avante, à frente. Então nós temos aqui essa metáfora do para-brisa do carro. O auditor deve olhar para o para-brisa ou deve olhar para o retrovisor? Observe nessa foto que o retrovisor nós temos uma imagem de terra devastada. O meu desejo é que a auditoria ela deveria focar no futuro, no acompanhamento, no momento presente para frente. Mas infelizmente a demanda do mercado é uma auditoria do passado, auditoria de fraude, do que passou. As pessoas querem saber se houve fraude, roubo, se houve corrupção. Isso porque elas não cumpriram com o seu papel de fiscalizador, com a sua responsabilidade, a responsabilidade do conselho de fiscalizar, a responsabilidade do morador de verificar as suas contas no boleto, e aí criaram oportunidade para o síndico, para empresas fraudadoras criarem problema para o condomínio, e agora eles contratam um trabalho de auditoria para verificar a fraude que aconteceu. Enquanto isso, eles não têm uma preocupação no horizonte futuro, que pode, depois, esse processo de fraude se repetir. Então, o correto seria ter um olhar sim para o passado, mas muito mais do que para o passado, olhar o retrovisor, ter um olhar para o horizonte, para frente, para o para-brisa, para a estrada, para uma direção futura. Ali, num trabalho preventivo, através da auditoria de acompanhamento. Pessoal, nós vamos dividir essa aula em duas partes para que ela não fique muito longa, né? Então, você viu aí alguns conceitos introdutórios na auditoria e agora você já está ciente qual é o tipo de auditoria que nós vamos seguir. É a auditoria interna e a auditoria que visa, então, suprir as necessidades do público interno, que seria, no caso do condomínio, os conselheiros, os condôminos e o próprio síndico. Convido você, então, a participar depois da nossa próxima aula, parte 2 dessa aula, onde nós vamos estar tratando da diferença prática ali da auditoria de fraude e auditoria de acompanhamento.